Voltando aqui a toda a repercussão da tragédia inominável que foi o resgate ou a falta de resgate mínimo ali que foi prestado, ou deixou de ser prestado, melhor dizendo, realmente para a Juliana Marins, não é isso? Ela que, depois da localização também do resgate do corpo da brasileira que caiu num vulcão na Indonésia, o problema realmente se tornou outro aqui agora, até porque a lei brasileira não prevê que o governo arque com o traslado do corpo até o Brasil. Mas a Prefeitura de Niterói vai assumir a responsabilidade pelo visto. A gente viu até o ex-jogador Alexandre Pato se colocando à disposição. De novo, é um pouco o povo pelo povo, David? Vai que é sua. Exatamente, Marinho. Houve a manifestação, então, por parte da Prefeitura de Niterói, já que ela vai ser velada e sepultada por lá, né? E os custos, em torno de 20 até 30 mil reais, serão arcados pela Prefeitura. Houve muitas críticas relacionadas ao governo por não fazer esse traslado, até mesmo foi colocada a situação que o governo brasileiro, por meio do avião da FAB, buscou uma pessoa que estava com problemas na justiça no Peru, pessoa essa que era esposa... Ex-primeira-dama condenada por corrupção. Ex-primeira-dama condenada, que foi... Teve esse benefício do avião da FAB, mas a Juliana não teve esse mesmo destino, né, vamos dizer assim, por parte do governo brasileiro. Mas eles se amparam numa lei. Então a Prefeitura vai arcar com todos os custos e já disse que está em tratativas com a família para que faça o traslado, para que ela possa então retornar ao Brasil. O corpo dela, né, infelizmente a gente noticiou e acompanhou esse caso aqui. Mas tem gerado bastante repercussão, como você mesmo disse, o próprio Alexandre Pato, ex-jogador de futebol, também se prontificou a fazer o pagamento, mas a Prefeitura de Niterói, então, que vai fazer o pagamento dos recursos. É o fim da picada, sinceramente. Casos como esse, sinceramente, é uma daquelas raras e trágicas exceções que, sinceramente, dane-se, além nesse caso, qualquer esforço necessário para ser empreendido, para resgatar com... sem salva, mínimo de respeito ali ao cadáver, deveria ter sido colocado na mesmíssima hora, sem titubear, pelo governo federal, e dane-se os protocolos vigentes, é o mínimo de respeito à memória dela. Agora, é impressionante, né? Um peso, duas medidas flagrante aqui, quando tratam-se de aliados políticos estrangeiros corruptos, aí realmente a FAB está liberada. Quando é realmente para uma pobre cidadã que morreu no meio ali das crateras de um vulcão no sudoeste asiático, aí não, veja bem, a lei não permite, olha só. Então fica difícil do povo entender, né, Jess? Não, e uma coisa interessante é que ontem, numa data em que muita gente se lembrou pela recusa da ajuda ao corpo de trazer de volta a Juliana, muita gente falou sobre a situação do empréstimo ali de um voo da FAB para buscar ex-primeira-dama do Peru, que havia sido condenada por corrupção, a Nadine. E o que aconteceu foi que, em seguida, a FAB ela impõe um sigilo de 5 anos sobre o voo da ex-primeira-dama. O que nos deixa no escuro para saber quais foram os custos e outras situações ali envolvendo. Isso não só é grave, moralmente falando, quando a gente vê o cuidado que temos com uma ex-primeira-dama condenada em processo de corrupção versus uma brasileira que sofreu todo um processo traumático e que a família está em profunda dor, mas isso também nos faz pensar por que o sigilo é uma matéria tão importante assim para barrar possíveis críticas. Então, tudo isso se torna mais problemático. Muito melhor seria se o dinheiro do contribuinte brasileiro, ele pelo menos cuidasse daqueles que são nossos e estão em sofrimento do que o contrário. Então, assim, André, um sigilo de 5 anos sobre um voo de uma ex-primeira-dama condenada por corrupção e que teve todas as honrarias sendo recebida no Brasil, me envergonha bastante quando tem o corpo de uma brasileira sofrendo, que foi abandonada numa situação de uma tragédia que o Brasil inteiro está comovido e ela não pode ser resgatada. Vamos cortar de vez em quando, no meio desse noticiário insano que a gente fica refém aqui, pessoal. Qualquer manobra sorrateira, qualquer, enfim, artimanha ali de bastidores, no final a gente sempre acaba filtrando, porque tem certas leis divinas que a sabedoria popular conseguiu expressar super bem, que acabam se sobrepondo a qualquer tipo de medida, enfim, completamente por debaixo dos panos e horrorosa como essa, que é o seguinte: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. E tá nítido aqui que realmente o governo, no fundo, teme realmente honrar sua responsabilidade de zelar e cuidar de todo cidadão brasileiro. 11h40.